Bom dia! Vamos à leitura das senhas diárias para hoje, dia 20 de novembro de 2022, domingo Cristo Rei, que lembra a instalação do Reino de Deus, a transformação do mundo atual no novo mundo, no novo céu, na nova terra, onde habita a justiça, a paz e a alegria. E por isso, de certa maneira, muito simbolicamente adequada, 20 de novembro é também o Dia da Consciência Negra. E isso me emociona até, me emociona. E por isso também dou esse título para as senhas diárias deste domingo de culto, do último domingo do ano eclesiástico. Semana que vem começa o Advento, que prepara o nascimento de Jesus, deste mesmo Jesus que é o sacrifício da cruz pelos seres humanos. O título que eu dou para essas senhas, para essa reflexão é: já vivemos, de certa maneira e em sinais, a reconciliação futura e total em Jesus o Cristo. Já vivemos, de certa maneira e em sinais, a reconciliação futura e total em Jesus o Cristo. O texto da pregação também é muito adequado. Reconcilia todo mundo. Não interessa o que você pensa sobre as pessoas. Reconcilia, é reconciliar mesmo o que antes estava separado. Como diz Beethoven na Nona Sinfonia, une novamente aquilo que a sociedade separou. E o preconceito, o racismo, é uma separação que a sociedade faz, que o nosso pecado faz, que o pecado estrutural da sociedade faz, criando e ensinando, transmitindo de gerações em geração, de pais para filhos, de mães para filhos e filhas, de pais para filhas, transmitindo na sociedade, pela própria educação, o racismo. Por isso, a pessoa que se diz cristã, porque Jesus é a reconciliação, mas só pensa na sua. E continua vivendo e até difundindo racismo e preconceito. Não entendeu. Não entendeu o sentido da reconciliação na cruz. Perdoai-vos, eles não sabem o que fazem. Então vamos, como é domingo, senhas alteradas, né, com muitos textos, eu só lerei então o texto, lema do culto, lema da semana que se inicia, que está no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 13. Jesus Cristo diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. E aí as pessoas, com suas mentes pequenas, com seus pequenos conceitos e preconceitos, querem dizer o que é certo e errado. Tem que dar uma olhadinha em quais são os critérios que Jesus, que Deus tem para fazer esse tal do julgamento final.
Quando eu estive com fome, vocês me deram de comer. Quando estive com sede, vocês me deram água. Quando estive doente, vocês me visitaram. Quando estive abandonado, vocês me hospedaram, me receberam. E aí perguntaram, mas quando fizemos isso? Quando fizestes a um de meus pequeninos irmãos e irmãs. Ou quando não te fizemos isto? Perguntaram alguns. Quando não o fizeram a meus pequeninos irmãos e irmãs, ou as mulheres, ou aos negros e às negras, ao povo negro, que hoje celebramos a consciência e a luta. Luta muitas vezes menosprezada pelas igrejas que dizem coisas do diabo. A religião dos outros é coisas do diabo. A nossa também pode ser considerada. Porque o que as igrejas já não fizeram de maldades, de guerras, de torturas, opressões terríveis. Quem sabe a gente não é daqueles a quem Jesus se referiu. Perdoai-os, eles não sabem o que fazem, mas é bom que a gente saiba, crie consciência das maldades que fizemos e nos coloquemos, quem sabe, ao lado da consciência negra e suas lutas. Onde estiveram os cristãos e as cristãs, as igrejas, a igreja, naquele momento era só a católica, não, já havia luteranos aqui, sim, havia luteranos, havia calvinistas, batistas, presbiterianos aqui do Brasil. Onde estiveram os cristãos, as cristãs e as igrejas na luta contra a escravidão? E onde estiveram quando os negros e as negras foram abandonados depois da absolvição, do fim da escravidão? Nunca receberam um pedaço de terra, ou uma indenização, ou escolas. Sim, nós brancos, colonizadores, os crucificamos, os negros e as negras, os índios, as índias, quantos outros, com a nossa ideia de certo e errado. Que cristianismo era esse que não reconciliava, que matava? Então vamos nós ter a consciência agora da fé cristã que reconcilia de verdade. E já vive isto em sinais agora, anunciando o mundo que Deus quer. Vamos lá ao texto da pregação. Lucas capítulo 23, versículos 33 a 43. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos. O lugar era chamado de Caveira porque era um lugar em que se fazia crucificações. Jesus não foi o único, não. No mesmo dia foram mais 2, tá? E os outros 2 que foram crucificados, então, um à sua direita, um à sua esquerda. Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, esses soldados, né, que estavam crucificando ele, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Então eles dividiram as roupas dele, aquele materialismo, né, para não roubar ele, aproveitar e roubar tudo que ele tem. Pois não sabem, eles então dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam, dizendo, salvou os outros, salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Não entendiam absolutamente nada do Evangelho. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele.
oferecendo-lhe vinagre em lugar de água. Diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Essa era a acusação que os fariseus, escribas e sacerdotes, o pessoal da religião, os santinhos, faziam a ele. Ele quer ser rei, para provocar o Império Romano, né? Para que ele fosse condenado, Jesus fosse condenado. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos: você não é o Cristo, salve-se a si mesmo e a nós também. Tudo pelo egoísmo, né? Salve-se a si mesmo e a nós. Aproveita, que nos salva também. Não tinham visão nenhuma do que estava acontecendo, Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença. Nós estamos sendo punidos com justiça, porque nós fizemos, porque estamos recebendo o que nossos atos merecem. Mas esse homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, no teu novo mundo. Jesus respondeu-lhe: eu te garanto, ainda hoje você está comigo no paraíso. As pessoas pensam: paraíso é um céu, é outra coisa. Já vivemos, de certa maneira e em sinais, a reconciliação futura e total em Jesus o Cristo. É uma reconciliação amorosa, que um dia esperamos seja total para todos os seres humanos de todas as raças. Um bom dia.